Segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, semana começando, hein? E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos pode se agravar. Alto Tietê inicia a semana com mais de 2.000 vagas de emprego. Os resultados do Brasileirão no seu Resenha na Rede. E muito mais. Está no ar o seu jornal. Eu iniciei a edição de hoje falando da música brasileira. Olha, ela perdeu nesse domingo uma das vozes mais autênticas e corajosas da sua geração. A cantora e empresária Preta Gil morreu aos 50 anos vítima de complicações de um câncer coloretal. Ela lutava contra a doença desde janeiro de 2023. Ela é filha do cantor Gilberto Gil, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa. Preta Gil nasceu no berço da música, mas trilhou um caminho próprio. Ao longo de mais de 20 anos de carreira, lançou 6 álbuns, rodou o país com turnês e criou o Bloco da Preta, um dos maiores do carnaval carioca, que chegou a reunir 500 mil de foliões nas ruas do Rio. Preta sempre valorizou a diversidade musical e humana. Ela fez da arte um espaço de afeto, liberdade e inclusão. No seu último álbum, Todas as Cores, ela reuniu diferentes gerações e vozes da música brasileira. Além da música, Preta brilhou na TV e investiu no mercado publicitário. Foi uma das fundadoras da agência Mind, que lançou e apoiou nomes como Pablo Vittar e Luísa Sonza. Mas foi a partir de 2023 que Preta enfrentou seu maior desafio, né, gente? O diagnóstico de um câncer coloretal que avançou mesmo após tratamentos no Brasil e nos Estados Unidos. A cantora, ela faleceu em Nova York, onde recebia terapias experimentais. São terapias que são usadas assim quando já foram esgotadas todas as outras alternativas viáveis, né? E o caso da Preta acende um alerta. Segundo especialistas, os diagnósticos de câncer coloretal que afeta o intestino grosso e o reto têm aumentado de forma preocupante entre jovens com menos de 50 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1 em cada 5 casos já ocorre antes dos 55. No Brasil, a tendência também é de crescimento, inclusive entre pessoas com menos de 40 anos, gente. Segundo os médicos, ao menor sinal é fundamental procurar ajuda. O diagnóstico precoce aumenta em até 95% as chances de cura. Especialistas recomendam exames preventivos a partir dos 45 anos, mesmo para quem não tem os sintomas. 2 testes são os principais, o exame de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Preta Gil nos deixa aos 50 anos, mas seu legado vai além da música. Sua vida foi marcada por ousadia, amor e uma luta pública que agora se transforma em alerta. Um chamado à consciência, à prevenção e ao cuidado com a saúde. Preta Gil será sempre lembrada por sua voz, sua coragem e sua luz. Que sua história também sirva de inspiração para que mais pessoas cuidem da própria saúde e fiquem atentas aos sinais do corpo. Prevenção pode salvar vidas. Agora vamos mudar de assunto e falar um pouquinho da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Ela pode se agravar nos próximos dias. A avaliação é de Brian Winter, editor-chefe da revista America's Quarterly. Em entrevista à BBC, ele afirma que o governo Trump não deve recuar das medidas já adotadas contra o Brasil e que a situação deve piorar antes de melhorar. Tinha muita gente apostando que ele estava ali blefando, né, o Trump. Entre as sanções, os Estados Unidos impuseram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e revogaram vistos de autoridades, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. As ações foram vistas como uma retaliação ao tratamento dado pela justiça brasileira ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornou réu por tentativa de golpe e recentemente passou a usar tornozeleira eletrônica. Bom, também tem o caso aí da criação daquela polêmica moeda no BRICS, né, que eles queriam fazer. Para o Inter, Trump enxerga o caso de Bolsonaro como reflexo de sua própria situação jurídica nos Estados Unidos. Ele acredita que se Bolsonaro for preso, Trump poderá ampliar as sanções ao Brasil, usando todas as ferramentas à sua disposição.
O analista também critica a falta de diálogo direto entre os governos Lula e Trump e vê interesse político dos dois lados em manter a tensão. De um lado você vê agora o Trump falando, do outro lado você vê o Lula ali na retaliação e agora vai ficar um cabo de guerra aí, né, na verdade. Segundo ele, a retórica adotada pelo presidente Lula em eventos como a cúpula do BRICS reacendeu a atenção de Trump sobre o Brasil, especialmente pela aproximação com a China e a busca por alternativas ao dólar. Apesar da gravidade da situação, o Inter acredita que ainda há espaço para conter os danos principais aí. No entanto, ele não vê no momento disposição para o diálogo ou algum retrocesso aí de parte alguma. A crise, segundo ele, ainda está só no começo. É um cabo de guerra que acaba refletindo na gente, né, gente? O Congresso Nacional agora voltou a ser reprovado pela maioria da população, olha só. Segundo a mais recente pesquisa Genial Quest, 51% dos brasileiros desaprovam o trabalho dos parlamentares. A aprovação é de 42%, enquanto 7% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais e 95% de nível de confiança. A reprovação é maior entre pessoas com ensino superior completo e nas regiões Sudeste e Sul. Já a aprovação aparece com mais força entre quem tem até o ensino fundamental e entre os moradores do Nordeste. O levantamento reforça uma tendência. Em todas as pesquisas anteriores, a avaliação negativa do Congresso sempre superou a positiva. Essas pesquisas aí servem para a gente ver o reflexo de como está sendo a atuação para os brasileiros, né? Agora vamos para a cidade de Guarulhos. Olha só, uma quadrilha roubou cerca de 7 milhões de reais em Botox. Nem o Botox está livre, viu? No terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Foi um roubo aí espetacular. E o aeroporto é o maior da América Latina, né? O crime aconteceu no dia 6 de junho, durou cerca de 4 horas sem levantar suspeitas. Os assaltantes esperaram a chegada da carga vinda da Holanda, abordaram o motorista no estacionamento e transferiram os produtos para um caminhão. Tudo em apenas 40 minutos. Imagens de segurança mostram os criminosos agindo com naturalidade, até ajudando o motorista a manobrar. A investigação aponta possível envolvimento de funcionários da transportadora e do próprio aeroporto. O suposto refém, por exemplo, aparece andando calmamente pelo local. 5 dias após o crime, a carga foi recuperada em uma câmara fria de um mercadinho em Budas Artes. Esse tipo de roubo tem se tornado recorrente no aeroporto. Só no último ano, as perdas chegam a 23 milhões, incluindo medicamentos, eletrônicos e até ouro. A polícia já prendeu 4 suspeitos, entre eles 2 funcionários da transportadora. A Gru Airport, a concessionária responsável, afirmou que os roubos ocorreram fora do terminal e que os acessos seguem protocolos rígidos de segurança. E no próximo bloco, o Alto Tietê oferece mais de 2.000 vagas de emprego e tem um abastecimento de água que vai ser interrompido em 80 bairros de Mogi das Cruzes. Já já eu volto e conto os detalhes para você. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. E
E notícia boa para você que é da região do Alto Tietê. A semana começa com 2.077 vagas de emprego nessa segunda, dia 21. As oportunidades estão disponíveis nas cidades de Mogi, Suzano, Arujá, Ferraz, Poá e Santa Isabel. As vagas são para diversas áreas e níveis de escolaridade e são oferecidas por programas municipais e estaduais. Os candidatos podem se inscrever tanto pela internet quanto presencialmente. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, são 1.474 vagas disponíveis pelo programa Mogi Conecta. Mais informações você pode acompanhar pelos telefones 4699-1900, 4699-2784 e tem ainda, olha, o 4798-6315. Já na cidade de Suzano, o programa Mais Emprego oferece 270 vagas. O cadastro é feito pelo site e o telefone para dúvidas você pode ligar no 4745-2264. Os atendimentos acontecem no centro, um que fica na Avenida Paulo Portela, número 210, no Jardim Paulista, e também na Unidade Norte, lá dentro do Nagumo, na Avenida Francisco Marengo, número 2301, no Jardim Dona Benta. Arujá conta com 142 oportunidades pelo programa Arujá Emprega. Os candidatos devem se inscrever pelo site da plataforma. A unidade fica na Rua Ademar de Barros, número 60, no Jardim Modelo. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 4653-4057. Os postos de atendimento ao trabalhador, os PATs, estão com 191 vagas disponíveis em Ferraz, Santa Isabel, Poá e Suzano. Na cidade de Ferraz, por exemplo, o PAT fica na Rua Américo Trufelli, número 60, lá no Parque Dourado. Já em Santa Isabel, na Praça da Bandeira, número 56, no centro. Para quem é de Poá, na Rua 26 de Março, número 72. E para quem é de Suzano, eu já passei o endereço para vocês. As vagas são limitadas, então vale ficar atento. O abastecimento de água vai ser interrompido em 80 bairros de Mogi das Cruzes nesta terça, dia 22. Então você, mogiano, presta atenção. A paralisação acontece das 2 da manhã até às 6 da tarde, por conta da manutenção nas estações do SEMAI, o Serviço Municipal de Águas e Esgoto. Segundo a autarquia, a manutenção deve terminar no início da tarde, mas o retorno completo do abastecimento pode demorar até o fim do dia. Os trabalhos vão acontecer nas cabines de energia elétrica da estação da captação do rio Tietê e nas estações do tratamento de água Centro-Leste. A orientação é que a população economize a água e evite tarefas desnecessárias durante esse período. Deixe para lavar roupa na quarta, para lavar o carro mais para frente, viu? Moradores que possuam caixa d'água, eles vão ser menos afetados, né? Segundo o SEMAI, é essencial ter um reservatório no imóvel para evitar a falta de água durante manutenções. A reserva ideal é de 200 litros por pessoa. Assim, uma casa com 5 moradores deve ter uma caixa com capacidade para 1.000 litros, o que garante o abastecimento por até 24 horas. Em Mogi das Cruzes, a instalação das caixas d'água são regulamentadas pelo Decreto Municipal 17.576 de 2018. A lista completa dos bairros afetados está disponível no site da Prefeitura de Mogi. Mais informações pelo telefone 115 e tem o WhatsApp também, 95807-3381. Vamos falar de previsão do tempo. Olha, terça-feira é de tempo firme na região. O sol brilha forte ao longo do dia e não temos previsão de chuva. Em Ferraz de Vasconcelos, os termômetros variam entre 12 e 26 graus. O dia vai ser friozinho, mas a temperatura vai subir, o sol vai ficar agradável aí, a tarde bem gostosa. Em Mogi das Cruzes, o cenário é semelhante, mínima de 11 e máxima de 26 graus. O clima segue estável, ideal para atividades ao ar livre. E no próximo bloco você confere tudo sobre o Brasileirão no seu Resenha na Rede. Já eu estou de volta com o Lucas. Agora vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig. Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca premium.
teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tem o seu usado? Traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. E a gente já está de volta, o Lucas já por aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu. Já vamos atualizar o pessoal no Resenha na Rede, né? Vamos lá, porque olha, Brasileirão, 15ª rodada, tivemos jogos interessantes nesse final de semana. A começar por um sonoro 3-0 do Mirassol para cima do Santos na tarde de sábado, né? Quase início de noite ali. Inesperado, né? Pois é, inesperado mais ou menos, porque o Mirassol tem complicado a vida dos gigantes paulistas, viu? Nossa. Empatou com o Palmeiras, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo no Morumbi e agora venceu o Santos. Mirassol aí na parte de cima da tabela, mesmo que muitos o considerassem um forte candidato ao rebaixamento. O jogo começou aí com gol de Chico da Costa, depois ele, Reinaldo, King Naldo, que já passou pelo São Paulo, já passou pelo Grêmio, aumentou o marcador para o Mirassol. E ainda deu tempo do Christian fazer um golaço no final do segundo tempo, já para aí sim levar a torcida à loucura, já confirmar os 3 pontos. E um jogo aí que nem com o Neymar deu jeito para o Santos vencer. É, o jogo passado do Santos, o pessoal comemorou o gol que o Neymar fez como se fosse a Copa. Nossa. E é o que você falou, o Mirassol, ele veio, né, para a Série A, né, Sim. assim, foi subindo e agora acabou ganhando aí de times grandes, né? Não Exatamente. sei se refletiu ali essa pausa que teve, os times que foram para o Mundial de Clubes, enfim. O Santos estava ali descansando, né? Não tinha ido, veio aí da vitória do jogo passado, mas o placar, assim, foi um placar até que largo ali, 3-0, Exatamente. Né? O Mirassol não quis nem saber quem estava do outro lado, se era Neymar, se era o filho do Robinho, se era David Washington. Foi para cima, fez o resultado, fez o que tinha que ser feito e subiu na tabela. Já o Santos, agora toda aquela animação pela vitória contra o Flamengo já deu lugar a críticas, né? Por que o time não se portou de uma melhor maneira? Por que não foi para cima? Por que o time não rende? Afinal, tem boas peças, mas não rende. Então, já volta tudo aquela crítica, aquela pressãozinha. A gente sabe que o futebol brasileiro é muito resultado. E olha, temos mais times pressionados, né? Sim, mas ó, lembrando que, assim, terminando para falar do Santos, eu não quero ser repetitiva, mas quase todas as vezes a gente fala aqui dessa oscilação do Santos, né? Exatamente. Porque às vezes Esse é o grande problema. Fica ali, ganha uma vez, depois cai de novo, ele não consegue manter essa constância, né? Exatamente. E agora a torcida espera qual resposta que vai ser dada na próxima partida, né? E, bom, agora vamos pular o próximo? Exatamente. Eu dei spoiler aqui pro pessoal, falei de time que vinha com pressão, porque o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo por 2-0 no clássico no Morumbi. Luciano fez valer aí do ex duas vezes. Com a ausência de Lucas, com a ausência do Caleri, com a ausência do Oscar, que saiu machucado ainda na primeira etapa, o camisa 10 do São Paulo assumiu ali o posto de protagonista e marcou os 2 gols da noite para dar aí os 3 pontos à torcida São Paulina e também dar essa primeira vitória do São Paulo sob o comando do Crespo, né, nesse retorno. Então o São Paulo dominou a partida, o Corinthians
raramente chegou na frente ali, teve uma chance só com o Romero. O Corinthians falou, pra que Rafael... eu vim aqui? Pois é, o Rafael acabou defendendo de rosto ainda naquele chute do Romero. E aí, daí pra frente foi só São Paulo só administrou na segunda etapa também. Jogo tranquilo, poderia ter sido mais até, ficou barato 2-0 pro Corinthians. E o São Paulo segue rindo à toa contra o Corinthians no Brasileirão, no Morumbi. Porque desde 2010 o Corinthians não sabe o que é vencer o São Paulo no Brasileirão, no próprio estádio, né? Então, mudou de nome, virou Morumbi e ele continua perdendo, né? Exatamente. Então é uma sequência complicada para o Corinthians, que aí sim vem a questão que eu falei da pressão. Já vem, né, de resultados que são inconstantes, empate, a derrota no Brasileiro, faz um tempo já que não vence. Agora, tem a polêmica também do Memphis. Isso, já tem se falado tanto do Memphis quanto do Dorival Júnior. Exatamente. Né? Já tem se falado. E a polêmica do Memphis, porque o Memphis, ele custa muito pro Corinthians, Exatamente, tanto ele quanto o Dorival, né? Dorival ali recebendo por volta dos 2 milhões, ele é a comissão, Memphis recebendo acima dos 3. Sim. E o que a gente viu recentemente foi o holandês faltando treino, apareceu no outro dia, aí sim se explicou, beleza, foi pro jogo. Foi substituído no intervalo dessa partida contra o São Paulo por opção técnica, lembrando que o Corinthians está sem o Yuri Alberto ainda. Nessa partida tinha um ataque ali com o Romero e Memphis Depay, e mesmo ali com todas as limitações que a gente conhece do Romero, já tinha críticas a ele nesse jogo. O Dorival optou por mantê-lo em campo, tirou o Memphis e também tirou o José Martínez. Ambos não voltaram para o banco de reservas. Eles não voltaram ali para assistir o jogo junto com a equipe. Ficaram no vestiário. E aí depois a gente viu toda essa polêmica que se deu. Então o Corinthians segue aí com um cenário estremecido e uma sequência complicada que tem por vir. Por outro lado, São Paulo agora ganha aquele respiro para continuar a sequência do Brasileirão. Luciano vem se destacando, né? Uns Pois amam, outros odeiam, é aquele jogador ali. Exatamente. Mas vem se destacando. Eu comparo ele um pouco com o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto teve essa fase aí. Sim. Mas o Corinthians vai virar o time que depende de um jogador? Exatamente, é isso que não pode acontecer, né? Por mais que o Yuri Alberto fizesse os gols dele, em muitos jogos era o próprio Camisa 9 quem criava suas chances de gol. Então, precisa funcionar a defesa, precisa funcionar o meio campo. Hoje o Corinthians é um time que não funciona, um time também que precisa de novas peças, né? Isso mesmo. Agora vamos falar de um jogo aí que teve 5 gols, né? Pois é, um jogaço. Foi bem legal. Palmeiras e Atlético, né? Exatamente, mano. Palmeiras voltou a vencer no Allianz Parque nesse domingo, venceu o Atlético Mineiro por 3-2. Ele veio do empate, né? Então, tinha empatado com o Mirassol, Isso. tinha saído na frente, depois sofrido empate. Mas dessa vez o Verdão conseguiu assegurar a vitória, saiu com os 3 pontos e segue de perto ali os líderes da competição. E o placar foi variando, né? Exatamente, porque olha, o pessoal não se perder. Verdão saiu na frente com o meio-campista Lucas Evangelista abrindo o placar. Depois o Hulk, em cobrança de falta, foi quem empatou a partida. Vocês podem até achar estranho o Júnior Alonso ter marcado o gol, mas foi gol contra. Júnior Alonso acabou aumentando o placar para o Palmeiras, colocando o Palmeiras na frente. Depois o Verdão ainda abriu mais uma vantagenzinha ali com o Maurício num 3-1. E aí, já no apagar das luzes, o Hulk, mais uma vez de cobrança de falta, descontou para o Galo. Então, o Galo tentando muito com o Hulk, né? Então, esse negócio que eu falei, de um jogador acabar levando o time, a gente vê muito isso com o Atlético Mineiro. Sim. O Hulk, assim, quando atua, ele faz muito bem. O Hulk é uma pessoa que, assim, ele é um jogador veterano, né? Assim, mas ele sempre consegue administrar bem, faz seu gol, assim. Mas quando ele não está jogando o Atlético Mineiro, a gente vê que ele sofre. Acabou que um jogador também não consegue levar a partida, né? Ele fez ali 2 gols, mas o Palmeiras está se estabilizando, né? Vem dali do Mundial, às vezes ali o aspecto psicológico conta, né? Ele até tinha pedido quando voltou um adiamento do jogo, né? Sim, o clássico contra o Santos. E aí, assim, com o Mirassol veio no empate e tudo, mas conseguiu ganhar aí dentro de casa agora, né? Exatamente, Manu. E o que a gente comentou agora há pouco ali da situação do Yuri Alberto, Luciano, de ser criticado às vezes e tal, o Vitor Roque fez uma grande partida. Apesar de não ter feito gol, fez uma grande partida. E por que eu citei eles? Porque o Yuri, assim que chegou no Corinthians, teve ali uma sequência grande de jogos sem fazer gols. E aí foi bastante criticado. Vitor Roque, um garoto mais jovem ainda que o Yuri, segue uma situação parecida, mas
apesar de não ter balançado as redes, contribuiu bastante para o Palmeiras nessa vitória desse domingo. E aí, quem sabe, né, cresce ali naquele emocional. É verdade, no lance que saiu o gol contra do Júnior Alonso, foi finalização do Vitor Roque. Alguns, né, acharam que poderia ter sido marcado para ele, mas a arbitragem entendeu de forma diferente. E o Tigrinho aí, como foi apelidado na época que chegou na Espanha, segue aí em busca de seus gols no Palmeiras. Mas a verdade é que os 3 pontos voltaram a aparecer para o Verdão e eles respiram mais aliviados. Já do lado do Galo, as críticas voltam, né? Porque a gente falou dessa Hulk dependência. É verdade, até virou piada nas redes sociais das variações de ataque, né, do Galo. É Hulk na cobrança de escanteio, Hulk na cobrança de falta, Hulk na cobrança de pênalti. Só falta colocar o cara para bater tiro de meta para quem sabe fazer gol. Porque esse time do Galo, apesar de ter bons nomes, também não consegue engrenar muito. Vai mudar o mascotinho do time do Galo, né? Não vai ser mais o Galo, né? Pois é, vai ter que ser um Hulkinho. Bom, mas vamos atualizar o pessoal da 16ª rodada, que já começa, né? Com os times paulistas, quarta-feira, né? Quarta-feira teremos já 3 jogos aí embalando essa rodada para os paulistas. Às 7 da noite teremos Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Jogo legal, hein? Exatamente, jogo interessante. 2 times que estavam no Mundial. Mais tarde, às 7h30, Corinthians recebe o líder, Cruzeiro, na Neoquímica Arena. Jogo difícil. O jogador Cássio ali vai... Pois vai reencontrar E olha, Fiel. o Cássio, ele emagreceu 6 quilos. No pessoal de casa, assim, ele tá muito mais ágil, apesar dele ser alto, fez muita diferença, ele tá mais ágil ali, menos cansado, a gente vê, né, então vai dar trabalho pro Corinthians, né. Pois é, e aí a rodada continua já às 9h30 com Santos e Internacional na Vila Belmiro, e aí encerra na quinta-feira às 7 da noite com Juventude e São Paulo lá no Alfredo Jaconi. Nossa, vão ter 3 jogos ali na quarta para assistir. Exato, um é seguido do outro. Que nem daquela quarta passada que a gente viu ali, aquela loucura, jogo do Corinthians, jogo do Santos, do Palmeiras também rolando ao mesmo tempo. E agora teremos aí o São Paulo, então, fechando essa rodada na quinta-feira. A gente sabe, jogar no Jaconi é difícil, tem aquela questão do frio, da neblina, vamos ver como o São Paulo se porta, mas vem mais tranquilo, né, desse. Ah, sim, com certeza. Bom, Lucas, quinta-feira, então, você vai ter a gente para atualizar aí de alguns resultados interessantes, né? Exato. A tabela, assim, está muito próxima, a gente vê, tá ali, o Cruzeiro está em primeiro, né? Sim, o Flamengo seguindo de perto, Bragantino, Palmeiras. Isso, tá, assim, oscilando com nomes diferentes, né? Sim. Vamos ver como é que vai ficar depois dessa rodada. Exatamente, está interessante a disputa, está interessante, né? Nas duas pontas ali, por mais que tenham alguns times como o próprio Juventude, o Sport, que estão bem mal na tabela, estão desempenhos ruins, não conseguindo converter em vitórias, mas está movimentado, são times ali próximos, a gente comentou semana passada, o Corinthians venceu o Ceará, subiu de posição, agora com a derrota para o São Paulo já desceu novamente. Cada vitória então, tá bem ali, movimentada a tabela do Brasileirão, não tem ninguém disparado, absurdo na frente. É bom assim, né? Sim, com certeza. Bom, Lucas, a gente fica por aqui então, né? Sim. A reapresentação desse jornal é às 7h30 da manhã. No portal tem as notícias atualizadas. No YouTube da TV, a programação da Rede Alto Tietê. E acompanhe os bastidores lá no nosso Instagram, Rede Alto Tietê TV. Até amanhã. Até.